Então esse é um teste que até vocês podem fazer. Bom, o que a gente conclui disso que foi apresentado até agora? Que existem duas modalidades de processamento de informações. Cada hemisfério processa as informações de uma forma diferente. Uma é o processamento do hemisfério esquerdo, outra pelo direito. Como são elas? O hemisfério esquerdo é o que normalmente está no controle. Como eu falei para vocês, ele é o responsável pela sobrevivência da gente. Então ele normalmente está no controle. Nós estamos conversando, falando, eu estou agora aqui tagarelando, usando ele direto. Ele funciona da seguinte forma, como se fosse um teorema. Para vocês entenderem só o raciocínio. Se eu tenho 3 números, A é maior que B e B é maior que C, então A também é maior que C. É lógico, conclusivo, tá? Essa é a modalidade do hemisfério esquerdo, que é analítica, verbal, calculadora, sequencial, simbólica, linear e objetiva. Essa, na verdade, é a linguagem da matemática, da ciência, da escrita e da lógica. O hemisfério direito, por outro lado, é com ele que nós vemos as coisas imaginárias. Quando você fecha o olho e lembra daquela festa de 15 anos sua, você vê aquela imagem, aquela cena na sua cabeça, e isso é hemisfério direito. Tá? É ele que vê como as coisas estão no espaço e como que elas agem entre umas com as outras, interagem. É com ele que nós compreendemos metáforas, sonhamos, criamos novas combinações de ideias. É nele que está a emoção. Tá? Como é que ele trabalha? Como é que ele processa? Ele não entende palavras, ele só entende imagens. Tá? Então, eu queria que alguém de vocês tentasse descrever para mim. Olha, pessoal, eu não sei o que é uma circunferência, não sei nada de figura. Eu quero que alguém tente me descrever o que é uma espiral usando palavras. Ninguém quer tentar? Mas ninguém vai arriscar? Explica para mim. Mas você fez a explicação mais perfeita que eu já vi. Como é que você estava explicando para ele? Ah, tá. Você estava explicando para ele o que é uma espiral usando palavras. Explica para mim. Não, ninguém quer tentar. Bom, para início de conversa, eu não sei o que é um círculo. Eu acabei de falar, não sei o que é um círculo. Olha lá. O que está? É isso, pessoal. É exatamente o que ela estava fazendo. Você pode me descrever o dicionário inteiro. Se eu nunca vi uma espiral, eu não vou entender nunca. Mas se você fizer o que ela fez ali, ó, isso aqui, acabou, você já entendeu o que é uma espiral. Certo? É assim que o hemisfério direito funciona. Imagens, tá? Tudo, ele funciona por imagem e é ele que é responsável pelos insights da gente. O que é esses insights? Eu vou explicar para vocês. Todo mundo já teve aqui aquele tipo de problema que você às vezes passa o dia inteiro queimando a cabeça. Mas isso eu não sei como é que vou fazer, não resolve, não acha o resultado. Aí você largou o troço, daqui a pouco, puxa, mas é isso, caramba, é essa aqui. E resolveu o problema. Na maioria das vezes você não sabe nem da onde veio a solução. É verdade ou não? A coisa parece que encaixa na tua cabeça. É aquele eureka, entendi. Puxa vida, é isso. Isso é lado direito. Ele entende a coisa por inteiro, intuitivamente, aos puros. Tá? É a modalidade de processamento de informações intuitiva, subjetiva, holística, que percebe a relação entre as partes independentes do tempo. Tá? É a modalidade da arte, da música, da dança, da fantasia, do sonho. Olha que interessante, eu falei e vocês não prestaram atenção, não perceberam. Independentes do tempo.
esquerdo ou direito é o que sonha, tá? Vocês já perceberam que quando vocês estão em casa, quando vocês dormem, sonham, ou quando mesmo você puxa um cochilozinho, a primeira coisa que você faz quando abre o olho é olhar no relógio para ver que horas são, quanto tempo passou. Você não tem a menor noção. Quando você sonha, você percebe que às vezes em 5 minutos passa uma longa-metragem. E às vezes a noite inteira um sonhinho pequenininho. Ele é completamente independente do tempo. Olha que interessante. Bom, vamos fazer agora a comparação das formas desses hemisférios para você ver como é que eles veem as tarefas do dia a dia. O hemisfério esquerdo, ele explica as coisas usando palavras. É um livro descrevendo. Enquanto o hemisfério direito, visualmente, a espiral. O hemisfério esquerdo, ele recorda usando a linguagem. Exatamente a mesma coisa, uma descrição do livro, descrevendo aquela paisagem. Tinha uma árvore do lado de um lago, cada um imagina a sua paisagem, mas ele está escrevendo com palavras. Enquanto que o direito, novamente, por imagem, é visualmente por imagem. O hemisfério esquerdo, ele controla as emoções, enquanto que o direito manifesta as emoções. O esquerdo encara a vida com seriedade, enquanto que o direito com humor. O esquerdo trabalha com fatos, ele analisa, enquanto que o direito, com imagens, ele sintetiza. O pensamento do hemisfério esquerdo é como? Ele raciocina logicamente, enquanto que o direito tem a compreensão intuitiva, ele intui a coisa, ele compreende sem analisar. O esquerdo executa tarefas práticas, ou seja, segue uma receitinha de bolo, é isso. Enquanto que o direito, as abstratas, aquelas que precisam de imaginação, criatividade. O esquerdo pratica tarefas, lógico, estruturadas, ele tem organização e ele não pode perder tempo. Enquanto que o direito, ele simplesmente flui as atividades. Ele improvisa e ele não sabe o que significa o tempo. O esquerdo executa as tarefas passo a passo, seguindo os itens. Primeiro faça isso, depois faça aquilo, depois faça outro. Enquanto que o direito, ele pode começar por qualquer lugar, não importa. Por que para ele não importa? Então, para a gente ficar com uma coisa mais concreta, vamos imaginar uma tarefa simples. Eu vou desenhar uma pessoa. Por onde eu vou começar? O hemisfério esquerdo, não, peraí, eu vou começar pelo contorno, vou fazer primeiro a cabeça. O direito não pensa dessa forma. Ele simplesmente olha e vê a imagem completa. Eu vou fazer tudo. Então não importa, vou começar pelo ponteiro do relógio. Não interessa, eu vou fazer tudo. Nessa tarefa, por exemplo, é a mesma coisa que você discutir onde que é o início da circunferência, entendeu? Por onde eu vou começar? Onde é o início? Qualquer ponto é o início, não importa. Tá? O hemisfério esquerdo está ligado ao pensamento convergente, à lógica. Ele vai chegar a uma conclusão. É isso que ele quer. Enquanto que o direito é um sonhador, criatividade. O esquerdo, resumidamente, é um pensador lógico, simbólico. Isso é importante que se entenda. O hemisfério esquerdo, como ele é responsável por esse arquivo todo de informação, o que ele faz? Tudo que ele aprende, que ele conhece de novo, ele extrai o mínimo de informações que ele precisa para registrar o que é. Por exemplo, ele vê uma porta e imagina, bom, uma porta o que? É um retângulo, normalmente, de algum material, pode ser madeira, né? Que serve para fechar a passagem entre dois ambientes. E para ele, tudo que se encaixar no formato retangular que separa dois ambientes é uma porta. Então, a porta não é esta porta, nem a outra, né? É uma genérica. Então, se você um dia precisa desenhar uma porta,
ele põe no papel, não a porta que ele está vendo, porque ele olhou e viu, é uma porta, e é o que interessa para ele. Ele faz simplesmente o retângulo e está lá a sua porta. Enquanto que o hemisfério direito não. Ele é o sonhador artífice, concreto, cada coisa tal como ela é naquele momento, ele enxerga a cena. Então, quando ele olha essa porta, ele vê essa porta, agora, desse jeito que ela está, aberta. Se daqui a pouco ele olhar e ela estiver em outra posição, ele vai ver exatamente como ela é, com aqueles percevejos presos, com aquela sujeirinha, com o detalhe ali, com a maçaneta redonda. Ele vai ver esta porta, não uma porta qualquer. Tá? Importante e interessante é o seguinte: quais são os benefícios de você desenvolver o hemisfério direito? Primeiro é o seguinte, o aumento da criatividade. Percebam o seguinte: o que é criatividade? Criatividade é uma coisa nova, uma coisa que não existe. Tá? Para mim desenvolver uma coisa que não existe, essa coisa não tem lógica. Não existe. Se não existe, não tem lógica. Eu só consigo fazer isso através do hemisfério direito. Einstein, para pensar na relatividade, ele fez uma viagem sentado num fóton. Ele se imaginou sentado num fóton, viajando pelo espaço. Olha que loucura, hemisfério direito, imagem. Para depois sentar e aí sim escrever matematicamente com o hemisfério esquerdo. Mas ele teve que usar o hemisfério direito para poder viajar e vislumbrar essas coisas que naquele momento eram ilógicas, mas que existem. Então percebe que se eu não quebrar, não abrir essa perspectiva, eu não consigo criar. Percepção de detalhes. É aquilo que eu estava falando para vocês. Percebam, façam essa experiência, peçam para uma pessoa examinar alguma coisa. Ela vai pegar, examina esse copo. Ela pega o copo, eu já vi, é um copo. Ela viu o copo? Não viu. Não percebeu nada. Se eu perguntar o que está escrito, ela não sabe. Se eu perguntar se ele é listadinho, ela não sabe nada do copo, não viu o copo. Quando ela olha para o hemisfério direito, ela vê exatamente esse copo, ela vai ver todos os detalhes. Pode ficar dias olhando esse copo e a cada momento vai descobrir uma coisa que ela não tinha visto. Mas ela vai ver esse copo. Então, o desenvolvimento do hemisfério direito propicia também isso, a percepção dos detalhes. A gente vê o mundo de forma diferente. Velocidade de raciocínio. A pessoa que desenvolve o lado direito do cérebro, ela não usa mais palavras para pensar. Ela pensa quase que intuitivamente e por imagens. Então imagina a velocidade do teu pensamento, sem usar palavras. Você pensa muito rápido, não dá nem para descrever. Às vezes você com uma pessoa bem desenvolvida de hemisfério direito, conversando, ela fala tão rápido e pula de um assunto para o outro tão rápido, porque ela está na sequência e aquilo salta, que a outra acaba não conseguindo nem acompanhar. Tão rápido, e isso acontece mesmo, tá? Então perceba, velocidade de raciocínio, quebra das barreiras lógicas, é óbvio. Se eu estiver bloqueado pelo hemisfério esquerdo, dizendo isso não pode, eu não vou sair do lugar. Tinha alguma resposta errada no exercício da primeira parte? Não. Qualquer resposta era a resposta certa. Mas também era possível e ninguém proibiu de se escrever uma quarta resposta. Ele criou de duas formas ali. Primeiro, quebrou a barreira de escrever uma nova resposta. Segundo, criou uma resposta bem interessante. Entendeu? Então é aí que eu falo em quebrar as barreiras lógicas para poder desenvolver coisas novas. Eficiência cerebral. Como eu falei para vocês, nós passamos a vida inteira, e vocês estão aqui na faculdade desenvolvendo o hemisfério esquerdo. Ou seja, 90% do tempo nós estamos usando esse hemisfério, lógica, falando, calculando, pensando, etc. e tal. Se eu desenvolvo outro hemisfério, eu paro de usar o direito ou o esquerdo? Não,
eu simplesmente vou aumentar a utilização do hemisfério direito.